Há um componente no meu pensamento que procura combinar os aspectos da realidade, os aspectos factuais, com os aspectos científicos. Comparando essas possibilidades, o professor Agenor Sampaio Neto disse que isso é uma propensão ao doutorado e ao samba-enredo, ou seja, a combinação do profano com o sagrado, do popular com o acadêmico. Meu pai costuma dizer que, de algum modo, eu já nasci grande. Esse nascer grande significa que eu sempre levei a vida com muita seriedade. Eu estou no momento com 45 anos e tenho a impressão de já estar participando da vida do Brasil, da Bahia, do mundo, há pelo menos uns 37 anos. Ainda pequeno, eu já me preocupava com a questão da política no Brasil, com a questão da ditadura, e indagava essas questões a meu pai, a meus professores, sendo às vezes até um pouco inconveniente, porque não era uma época de falar e eu tinha muito a dizer. A minha formação intelectual, ela é o mais eclético possível. Eu procurei ler muito, desde cedo, me esforçar bastante por conhecer diversos campos, a ponto de ser o mais convicto dos hesitantes e o mais hesitante dos convictos. Uma coisa que teve bastante influência na minha infância foi o fato de conversar com pessoas bem mais velhas do que eu. Eu sempre tive essa coisa de entender que a antiguidade era posto, que experiência era tudo, e desse modo eu pude estabelecer contato com a experiência de muitas pessoas. É o que Aldo Huxley diz: experiência não é aquilo que acontece conosco, mas o que fazemos com o que acontece. E eu procurei fazer bem sobre tudo quanto o que aconteceu comigo e com os outros. O campo interdisciplinar, ele veio justamente dessa sede, combinando essa questão do sagrado, do profano, do popular, do erudito, do científico, do filosófico. Eu sempre tive uma preocupação em encorpar o conhecimento, de modo que quando eu estudei na UESP, já naquela época, eu me preocupava com a estruturação de uma universidade que fosse comprometida com a filosofia, as ciências e as artes. As influências que eu recebi ao longo da vida, como já me reportei quando falei da infância, foram as mais diversas. E isso até tem ajudado no campo do direito. Por quê? Porque o direito contém um elemento científico, contém também um elemento valorativo ou filosófico e ainda um elemento social. A luta, de algum modo, faz a lei. E eu lembro que, ainda pequeno, meu pai falava, citando João 23, que a razão deveria pertencer a quem possuísse direito a ela. Ou seja, a razão seria um fator de liberdade, e a liberdade só deveria possuí-la quem possuísse a razão. E naquela época, citando o que vim saber depois, havia sido estudado profundamente por Erich Fromm, o ato de liberdade, ele é um ato de desobediência, mas até para desobedecer, um homem deve estar convicto dos limites que ele deve percorrer, porque senão ele acabará atropelando a realidade. A polimatia, ela nasce em mim como uma preocupação muito grande com o ser humano. Por quê? Porque ela é um traço dos pensadores renascentistas. Na época do Renascimento, houve uma preocupação muito grande com a busca da civilidade, a busca das boas respostas, da compreensão do ser humano, da integração de todas as tendências, da pluralidade e da diversidade cultural.
Então, para entender todas essas coisas, nós temos que recorrer a diversos campos do conhecimento, fazendo aquilo que Edgar Morin chama de a religação dos saberes. Então, isso demonstra o quê? Que parte a parte, o todo é composto através de uma interpenetração de saberes. E quando uma pessoa ou um grupo não está sempre disposto a debater a realidade em todas as suas nuances, em toda a sua extensão, em toda a sua profundidade, acaba comprometendo a capacidade de compreensão desse mundo. O samurai da voz. O samurai da voz aparece numa espécie de homenagem pelo fato de eu adotar, mesmo sendo falante de língua portuguesa, o chamado pensamento circular oriental, que ele é voltado às parábolas, ele é voltado sempre à busca de uma assertividade, falando do contexto. No Bushido, no código do samurai, está implícito que um samurai desembainha a espada apenas uma vez, sem qualquer desejo de retaliar, para resolver um problema. Isso significa o quê? A precisão na fala e um comprometimento muito grande com o que se diz. Até porque há uma correlação entre o falar, o fazer, o sentir e o ser em toda a integralidade. Pensamento e ação devem estar combinados do modo mais equilibrado possível. Nós somos seres tridimensionais, seres de emoção, de pensamento e de ação. Isso chega a ser tão forte que no monoteísmo criado na antiguidade, 3 grandes profetas apelaram a cada momento para um desses fatores. Há nos 10 mandamentos um apelo muito grande à razão. Há na doutrina do Cristo um apelo muito grande à emoção. E na filosofia do profeta Maomé, um apelo à ação, uma vez que Islã é submissão. Então, quando combinamos bem pensamento, sentimento e ação, estamos dando passos acertados para navegarmos com mais tranquilidade no terreno da vida, porque nós valorizamos muito as nossas vivências. Esse é o aspecto vivencial, mas é na transpessoalidade que nós encontramos o contato com o mundo. Eu gostaria de agradecer nesse momento ao meu amigo irmão Antônio Arroio, que dirigiu esse trabalho, ao Gabinete Português de Leitura na Bahia, por ter emprestado o espaço para esse depoimento, e diria mais, à humanidade toda, porque toda obra que se constrói é obra coletiva. Toda obra que se constrói é obra de todos nós. E eu costumo dizer, parafraseando o ministro Hamilton Carvalho, que cada um de nós é um pouco de todas as pessoas com quem convivemos durante todas as etapas de nossa vida, de modo que eu sou um pouco de cada um de vocês.